Crise na segurança pública. Policiais militares reclamam de sobrecarga de trabalho por conta das ações de combate ao crime. Para resolver a situação, representantes dos policiais foram ao Ministério Público do Trabalho reivindicar mais condições. Mais uma tentativa de fuga em Pedrinhas. Presos escavaram um túnel, mas a ação foi monitorada. De fevereiro para cá, foram registradas 4 tentativas de fuga frustradas aqui do Centro de Detenção Provisória, o Cadeião. Crime audacioso, homens tentam furtar material de construção da Secretaria de Segurança Pública. E no cenário político, a Câmara discute a demissão de mais de 7.000 servidores municipais. E na Assembleia, deputados falam sobre a fusão PMN-PPS. A fusão do PPS e do PMN pode mudar a composição da casa, principalmente a base de apoio ao governo. E ainda, depois de muito calor, muita chuva em pontos isolados na cidade. Tudo isso e muito mais, agora, no Maranhão Acontece. Olá, boa noite para você. Nossa edição de hoje começa com a crise instalada na segurança pública do Estado. Gestores estão mobilizando todo o efetivo de policiais para atuar contra a criminalidade em pontos específicos da ilha. O problema é o pouco número de policiais existentes, o que forçou a categoria a protocolar uma denúncia no Ministério Público do Trabalho. A cúpula da segurança pública anunciou, para conter os números crescentes da criminalidade na capital, os policiais militares iriam trabalhar durante os dias de folga. Surge o primeiro efeito colateral. Como representante da Federação das Associações Representativas dos Profissionais da Segurança Pública, o Cabo Campos protocolou no Ministério Público este documento. É uma carta-denúncia contra o que chama de arbitrariedade do comando da Polícia Militar. A Federação das Associações dos Militares denuncia que os policiais estão sendo obrigados a trabalhar nos dias de folga. Quem desobedecer poderá ser punido por quebra de disciplina militar. A lei foi imposta para os policiais militares, não houve nenhum tipo de diálogo conosco, muito pelo contrário, veio de início para o policial ser voluntário, o policial seria voluntário para tirar de serviço, e agora, em cima da hora, estão obrigando os policiais a abrirem mão da sua folga para combater a criminalidade, ficar frente a frente com o bandido, trocar tiros com aqueles que estão à margem da sociedade, apenas R$60. O Cabo Campos diz também que os policiais militares estão insatisfeitos. O valor que será pago pelo trabalho durante a folga é irrisório. O que nós estamos aqui protocolando documento nesta Casa de Justiça é que o valor pago aos militares seja no mínimo dobrado, né? Haja vista que nós entendemos que a hora para o policial é de R$ 26,66, a não obrigatoriedade do serviço e também o cancelamento das punições. Os policiais estão sendo ameaçados de transferência, de punição dentro dos quartéis por ter faltado o serviço. O policial militar alerta que é perigoso um policial trabalhar sobrecarregado. O policial militar é a segunda profissão mais estressante do mundo, perdendo apenas para os controladores de voo. Os especialistas apontam que o serviço noturno ele não recupera em hipótese alguma. E uma noite consecutiva da outra, proporcional a este militar, a falta de habilidade, a falta de manejo de uma viatura, um tiro que poderia sair com precisão e descansado não vai sair com a mesma precisão, o homem vai estar estressado, sobrecarregado e, consequentemente, é impossível dar à sociedade segurança pública desta maneira. E mais uma vez, detentos da unidade de Pedrinhas tentaram fugir da unidade escavando um túnel. Agentes do centro de detenção estavam monitorando a ação desde o último final de semana e frustraram a fuga dos presos. Esta é a 4ª tentativa de fuga registrada só este ano. De acordo com o secretário de Justiça e Administração Penitenciária do Estado, a ação beneficiaria a fuga de aproximadamente 50 detentos. Todo o trabalho estava sendo monitorado desde o último fim de semana. Na verdade, o Núcleo de Inteligência Penitenciária já tinha detectado esse informe ainda no sábado, e aí fizemos o fechamento da área, redistribuímos os presos e estamos providenciando exatamente a questão da readequação do conserto
do buraco hoje para poder a rotina do presídio continuar na sua normalidade. No ano passado, aconteceram 2 dessas ocorrências. Em setembro, foi descoberto um túnel de 20 metros que estava sendo cavado em direção ao mesmo presídio. No mês seguinte, os detentos tentaram fugir usando dinamite para explodir o muro do cadeião. E nem a sede da Secretaria de Segurança Pública está livre dos furtos e assaltos. 2 homens invadiram o pátio da secretaria e tentaram roubar materiais de construção. Segundo a assessoria, eles não conseguiram levar nada. E os seguranças privados que prestam serviço ainda atiraram nos suspeitos, mas não foram presos e conseguiram fugir. Segundo nota, o caso está sendo investigado pela Superintendência de Polícia Civil do Estado. Na tarde de hoje, um idoso levou um tiro de raspão durante assalto na Avenida Beira-Mar. Segundo informações, a vítima estava sendo seguida por 2 homens que estavam em uma moto. Ao parar no sinal de trânsito, anunciaram um assalto e levaram R$5.000. A polícia foi acionada, mas os bandidos não foram localizados. A vítima ainda não foi identificada e a suspeita é de crime de saidinha bancária. Mostramos ontem aqui no Maranhão Acontece a manifestação de moradores da Vila Luizão e bairros vizinhos, insatisfeitos com a prestação de serviço dos transportes coletivos e a falta de infraestrutura no bairro. Hoje nossa equipe voltou ao local para checar quais procedimentos foram tomados pela Prefeitura de São Luís. Confira na reportagem de Sandro Moraes. Os moradores da Vila Luizão interditaram ontem a estrada do Araçagi. Protestavam contra a má qualidade das linhas de ônibus do bairro. Fomos conhecer de perto essa realidade. A primeira constatação: em alguns momentos, o ônibus demora a passar. Até quem não mora aqui percebeu isso. Primeira vez achei bastante dificuldade. Estava no terminal da Coab esperando para vir para cá, acho que foi uns 45 minutos. Agora está quase meia hora aqui para retornar e nada de ônibus. Maria precisava ir para o outro lado da cidade e já estava ficando sem paciência. Quase meia hora, nada de ônibus. Diz que ia melhorar até agora, né? Tá indo para onde? Para o Taquibacanga. Vou para a entregação, aí pega outro ônibus antes da guarda, né? Depois de muito tempo de espera, lá vem o ônibus. E ainda passa lotado. Douglas desistiu de entrar no ônibus com a sogra. A hora marcada agora para pegar o ônibus na rodoviária agora de 10 horas. E aí vai perder o ônibus lá na rodoviária, por falta de ônibus passar lotado, não deu dela aí. No ponto final, o fiscal da empresa responsável pelo sistema de transporte na Vila Luizão diz que os passageiros exageram quanto ao tempo de espera nas paradas. O passageiro ele não olha engarrafamento na cidade. Mesmo aqui dentro do bairro? A cidade está cheia de engarrafamento, todo dia e toda hora. Mas eles falam que essa demora é aqui dentro do bairro. É mentira. Não dá para acreditar em passageiro. Não dá. De jeito nenhum. É mentira. Não dá estudo? Não. Dá não. Outro problema observado. Nenhuma das paradas de ônibus na Vila Luizão possui abrigo. A falta de abrigos nas paradas é a principal reclamação dos usuários aqui na Vila Luizão depois do próprio tempo de espera. Sem uma proteção contra o sol, o jeito é improvisar. Nessa hora, até o poste serve. É comum encontrar pessoas procurando a sombra dos postes. E quando não há um, o jeito é ficar ao sol. E assim fica todo mundo aqui nessa parada, sem proteção, quando chove, a lama, a poeira, e é assim. Depois do protesto de ontem, a SMTT anunciou que iria fiscalizar a condição dos ônibus que fazem itinerário na Vila Luizão hoje. Durante a realização desta reportagem, não vimos nenhum tipo de fiscalização. Há rumores de que os moradores do Parque Vitória também preparam um grande protesto por causa do sistema de transporte público. Aqui, ruas precárias, falta de abrigos, a poeira e o esgoto tornam a espera pelo ônibus uma experiência bem desagradável. Ninguém toma decisão, ninguém toma partido para fazer nada e fica desse jeito. Você vai ver ainda nesta edição uma audiência pública na Câmara Municipal de São Luís para debater com os vereadores as condições do sistema de transporte público da capital. Eu volto daqui a pouco. Estamos de volta e agora com as notícias sobre a política no Maranhão. E as discussões de hoje na Assembleia Legislativa foram em torno do surgimento de um novo partido. A mobilização democrática, fruto da fusão dos partidos PPS e PMN.
Já na Câmara, teve vereador propondo o fim de secretarias municipais. A reportagem é de Joelson Braga. Hugo, na Assembleia Legislativa, a fusão do PPS e do PMN pode mudar a composição da casa, principalmente a base de apoio ao governo. O deputado Eduardo Braide conversou com a gente e deu mais detalhes como está esta fusão. Na Assembleia, a mudança afetará diretamente 4 deputados. Do PPS, Elisiane Gama e Otelino Neto. Do PMN, Rogério Cafeteira e Eduardo Braide. Está confirmado para amanhã as convenções extraordinárias dos 2 partidos em Brasília, para aprovar a fusão que dará como fruto a Mobilização Democrática, nome do novo partido. O deputado Eduardo Braide vai a Brasília para acompanhar esta gestação. Olha, realmente esse é um assunto que acabou pegando todo mundo de surpresa, os parlamentares tanto do PPS como do PMN, os prefeitos, os vereadores, e nós estamos indo a Brasília exatamente para discutir essa questão com a direção nacional do PMN. Até onde eu sei, o que está se tratando é de uma fusão para o surgimento de um novo partido e não de uma simples incorporação do PPS pelo PMN. Já aqui na Câmara Municipal, o discurso do vereador Chaguinhas reacendeu uma velha discussão, a do funcionalismo público. Com o fim do recadastramento feito pela Prefeitura, pode haver demissões. O vereador Chaguinhas fez um discurso acalorado na sessão desta terça-feira. Ele foi contra a demissão de milhares de servidores em regime de serviço prestado na Prefeitura da capital e afirmou que se o prefeito extinguir 10 das 25 secretarias existentes em seu governo, não vai influenciar em nada na vida da população da cidade, pois são verdadeiros cabides de emprego. Nós temos que ir direto ao assunto. E disse, se o prefeito está com um problema com a lei de responsabilidade fiscal, ele tem que acabar com 10 secretarias que não oferecem nada para a população, a não ser cabides de gordos empregos. O líder do governo na Câmara, vereador Honorato Fernandes, tentou apagar o incêndio e disse que não sabe de onde tiraram a quantidade de 7.000 pessoas que serão demitidas. Disse ainda que, com o fim do recadastramento feito pela Prefeitura, quem não o fez não está trabalhando e, portanto, não pode estar somente onerando os cofres públicos. Qualquer medida que for necessária para ajustar a Prefeitura, para que o povo veja o resultado concreto, será tomado, tá certo? Agora, eu desconheço essa informação de 7.000 servidores. O que tem, na realidade, é um recadastramento que foi feito, foram identificadas pessoas que estão lotadas em determinada secretaria e identificado também alguns que não estão lotados, não estão efetivamente desempenhando uma função. Esse é um tema bastante polêmico e que ainda vai gerar muitas discussões. Eu volto com você. Obrigado, Joelson. E uma reunião está sendo realizada agora para definir alguns pontos da fusão dos partidos PPS e PMN. As informações com a repórter Márcia Carvalho. A reunião foi convocada pela presidente estadual do PPS, a deputada Elisiane Gama, e é um momento em que os membros do PPS têm para discutir a fusão com o PMN, que acontece amanhã em Brasília. Com a fusão, a nova legenda passa a ter 4 deputados estaduais no Maranhão: Elisiane Gama e Otelino Neto, do PPS, Eduardo Braide e Rogério Cafeteira, do PMN. A especulação é que Elisiane Gama seja a líder natural da nova legenda, e isso pode desagradar muita gente. Márcia Carvalho, para o Maranhão Acontece. E voltamos a falar do transporte da cidade. Realizada na tarde de hoje uma audiência na Câmara de São Luís com a secretária de Trânsito e Transportes, Miriam Aguiar. Na audiência foram discutidos, entre outros assuntos, o problema do transporte público na capital, o cancelamento de milhares de multas irregulares, a precariedade dos terminais de integração e as condições dos ônibus que circulam em São Luís, muitos sucateados e sem manutenção. A audiência teve a participação da secretária de Trânsito e Transporte, Miriam Aguiar, a promotora de defesa do consumidor, Lídia Cavalcante, representantes do Sindicato de Empresas de Transporte e populares. Foram expostos vários problemas do sistema de transporte da capital. Segundo a promotora, após ouvir as partes, o próximo passo será a assinatura do termo de ajustamento de conduta, o TAC. A situação, acho que é óbvio, né, que está caótica no caso do transporte, então a gente está escutando as demandas da sociedade, porque está previsto, já agendado na quinta-feira, a assinatura do termo de ajustamento de conduta definitivo
para tratar com todos os prazos de licitação, inclusive da biometria, do próprio transporte, do próprio sistema de transporte coletivo e todos os tópicos afetos a isso tudo. De acordo com a vereadora Rose Salles, que convocou a audiência pública, outras ainda vão acontecer nos próximos meses. Várias temáticas que assolam no dia a dia pela falta de eficácia, de qualidade do sistema, nós estamos aqui pontuando, eu botei nos autos do requerimento. Então, hoje é a primeira audiência, nós vamos fazer várias audiências, nós queremos estar com um TAC, um termo de ajustamento de conduta assinado, validado pelo Ministério Público e assim fazer o acompanhamento. Sobre o aumento de tarifa, tanto a promotora quanto Rose Salles acreditam ser inviável um reajuste no momento. Reajuste de passagem é algo que está totalmente fora de cogitação, até porque o sistema, na atual circunstância, não tem moral para cobrar. O objetivo é justamente, tecnicamente, dissecar essa problemática, buscar as saídas e chamar aqueles que possam realmente contribuir. Como agora mesmo foi sugerido que o governo do Estado ele venha fazer a liberação do ICMS do combustível, que isso vai incidir diferencialmente no sistema, oxigenar o sistema em termos financeiros. Você vai ver no próximo bloco, Promotoria de Justiça da Defesa da Educação realiza reuniões para discutir os problemas nos arredores das escolas, como bares e comércio informal. Todos os detalhes você confere daqui a pouco. Estamos de volta e vamos falar sobre o Fórum Nacional de Reitores da Abruem, que acontece a partir de amanhã em São Luís. Recebemos o professor José Augusto Oliveira, magnífico reitor da UEMA. Boa noite, reitor. Seja bem-vindo aqui ao Maranhão Acontece. Agora, quais seriam essas diretrizes da Abruem? Por que escolher São Luís como sede desse Fórum de Reitores? A Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, ela promove anualmente 2 eventos e que tem o objetivo de discutir temas ligados à questão educacional do país e afetos às universidades estaduais e municipais. No ano passado, nós tivemos a oportunidade de apresentar a proposta de sediar este ano este fórum do primeiro semestre, que vai acontecer esta semana, a partir de amanhã à noite até a sexta-feira. E no sábado, os reitores ainda terão uma programação mais de lazer na capital do estado do Maranhão. E nessa oportunidade, nós iremos discutir algumas alternativas para as universidades estaduais e municipais no sentido da melhor inserção dessas instituições nas metas preconizadas no Plano Nacional de Educação. Ou seja, como as universidades estaduais podem efetivamente contribuir ampliando a oferta de vagas, a melhor contribuição na formação de professores para a educação básica, que são características dessas instituições. Hoje, afiliadas à Abruem são 41 e que são instituições hoje extremamente interiorizadas. Esse ano o tema é Desafios das Universidades Brasileiras, formação de pessoal para atuar nas novas áreas de desenvolvimento do país. Essa seria uma proposta do Ministério da Educação, um trabalho em conjunto com o Ministério da Educação? Isso, é que as universidades estaduais e municipais, as universidades de um modo geral, têm uma missão muito precípua, que é a formação de nível superior. A formação profissional técnica é uma outra proposta que se apresenta nesse momento face às necessidades de preparação de mão de obra para diferentes frentes do mercado de trabalho. A Universidade Estadual do Maranhão, por exemplo, abraçou este propósito e, em parceria com o MEC e com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a SECTEC, a universidade desenvolve hoje um conjunto de cursos de formação técnica, nível médio. A exigência é que o candidato tenha concluído o ensino médio. Hoje nós estamos oferecendo 13 cursos nas mais diferentes áreas do conhecimento, desde rede de computadores, passando por cursos técnicos de edificações, meio ambiente, enfim, uma série de cursos que estão oportunizando
a formação de 6.000 profissionais para atuar no mercado de trabalho no estado do Maranhão. Então essa é uma nova vertente que as instituições universitárias podem assumir e que de uma forma quase que pioneira a Universidade Estadual do Maranhão já vem desenvolvendo. Dentro dessa linha de trabalho da UEMA, a gente pode destacar aí uma ferramenta que não é tão recente, mas que tem sido aprofundada pela UEMA, que é trabalhar o ensino à distância, com 2 programas, inclusive. Sim, a Universidade Estadual do Maranhão, ela também é credenciada pelo MEC para oferecer cursos na modalidade à distância. Hoje estamos com cursos de graduação, cursos de especialização e com os cursos técnicos, que de certa forma se utilizam destas ferramentas da educação à distância, das tecnologias disponíveis para a sua realização. A UEMA hoje atua em 36 polos no estado do Maranhão, considerando não somente os campi da Universidade Estadual do Maranhão, mas naqueles municípios onde existe um polo instalado de educação à distância, o polo daquele município que aderiu ao sistema da Universidade Aberta do Brasil, que é um programa do governo federal. Então a UEMA também está presente. Então, nesse conjunto, a UEMA atua em 36, hoje, atualmente, 36 polos realizando cursos na modalidade à distância. Nós queríamos agradecer aqui a participação do magnífico reitor da Universidade Estadual do Maranhão e ressaltar que o Fórum Nacional de Reitores acontece amanhã a partir das 8 da noite, não é isso? Sim. No Pestana São Luís Resort Hotel. Nós desejamos sucesso e que São Luís se destaque neste fórum, apresentando as belezas culturais e também as potencialidades dentro de nossa universidade. Essa é a nossa expectativa, né, que o fórum vindo para o Maranhão possa contribuir para uma discussão profícua, né, para a educação superior, né, no estado, de maneira especial para a Universidade Estadual, né, para o ensino superior estadual, né, que aqui se realiza, que as discussões elas possam dar uma contribuição efetiva para a melhoria dos indicadores educacionais do estado do Maranhão. Obrigado. Eu que agradeço, uma boa noite. E ainda falando de educação, o Ministério Público esteve reunido com representantes da Secretaria Municipal e Estadual de Educação para debater sobre os problemas que persistem na porta das escolas, como a venda de bebidas e o comércio de drogas. Calçadas inteiras repletas de mercadorias e dominadas por vendedores ambulantes. Uma realidade cada vez mais comum em São Luís. A situação é considerada ainda mais preocupante quando se fala deste comércio informal na porta das escolas. A aproximadamente 200 metros desta aqui, vendedores ambulantes oferecem lanches. Nesta outra, barracas montadas na calçada ofertam uma infinidade de outros produtos. Segundo denúncias, o bairro Cidade Operária seria uma das áreas mais afetadas da cidade em relação ao problema dos vendedores ambulantes nas proximidades e na porta das escolas. Essa questão que está acontecendo nas escolas, em torno das escolas, os muros das escolas vendendo CD piratas, muitas das vezes CDs, pornô, venda de bebida alcoólica, isso é uma realidade que tem acontecido na Cidade Operária. Evidentemente que a gente entende que algumas pessoas precisam trabalhar, mas a gente precisa tomar certos cuidados quando se trata da clientela que a gente tem, que são os alunos que estão em processo de crescimento, processo educacional. O assunto foi tema de um encontro entre Promotoria do Estado, representantes das Secretarias Municipal e Estadual de Educação, conselheiros tutelares e Blitz Urbana, para buscar soluções para este problema. Aqui, através da participação de vários órgãos, né, tanto do Governo do Estado como órgãos municipais, como a Blitz Urbana, a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Transporte, nós estamos traçando estratégias para que possamos atuar. Hoje foi uma reunião de trabalho de demonstrar o problema da promotoria, trazido pela promotoria, e na próxima sexta-feira já iremos iniciar as linhas de atuação mesmo para combater o fogo. Após uma manhã de debates, os representantes definiram um novo encontro para a próxima sexta-feira, onde devem ser apresentadas ações para combater o problema. Atendendo o pedido da promotoria, do Dr. Paulo Avelar, e até mesmo o cumprimento da legislação municipal que proíbe a venda de bebidas alcoólicas e até mesmo a concessão de bares na proximidade das escolas, nós iremos
conjuntamente com o Ministério Público, com os conselhos tutelares, fiscalizar os entornos dessas escolas, né, e fazer os autos de embargo de bares que estiverem descumprindo essa legislação e apreendendo essas mercadorias ilegais. Qual a importância de se combater esse problema? Eu acho que com certeza é a melhoria dentro do espaço escolar. É a garantia do cidadão, da criança, do adolescente, de ter uma garantia de segurança para que ele possa realmente estudar com tranquilidade e o seu direito de ir e volta e vir tranquilamente. O Tribunal Regional Eleitoral continua estimulando a população a realizar o processo de biometria para as eleições de 2014. Uma parceria com a Assembleia pretende instalar um ponto do TRE a servidores da casa e também a comunidade em geral. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Arnaldo Melo, recebeu a comitiva do TRE para a abertura do posto de recadastramento biométrico. O posto instalado nas dependências da Assembleia vai facilitar para que os funcionários do órgão façam o recadastramento eleitoral biométrico. O Legislativo Estadual foi um dos primeiros órgãos que se comprometeu a ajudar o TRE no recadastramento de eleitores de São Luís. A Assembleia Legislativa fez um requerimento ao nosso presidente do TRE, desembargador José Bernardo, e ele atendeu prontamente e nós estamos disponibilizando esse espaço aqui na Assembleia Legislativa para que tanto os servidores da casa como todos os eleitores de São Luís que pela Assembleia possa passar, venha aqui até o posto de recadastramento e faça a sua ou transferência ou cadastramento do título de eleitor. O presidente do TRE, desembargador José Bernardo Silva Rodrigues, disse que a parceria com a Assembleia é fundamental para as metas do Tribunal Regional Eleitoral. Nada melhor do que na casa do povo, o povo ser atendido para a segurança do ponto fundamental, do coração do processo eleitoral, que é o processo de votação. É isso que civicamente a gente vive, para que a votação, o dia de votação, seja coroado de êxitos. Alguns deputados aproveitaram para fazer o recadastramento biométrico. É um momento histórico para nossa cidade, nosso estado, onde o desembargador José Bernardo conta com o apoio desta casa, da classe política. Eu tenho certeza que o sistema biométrico irá ajudar muito, principalmente no processo eleitoral preciso, aonde em alguns lugares se via falar em corrupção eleitoral, de fraude eleitoral. Eu não tenho a menor dúvida, com esse processo vai se diminuir, se acabar de uma vez por todas. No próximo bloco, o Maranhão deve ganhar um Tribunal Regional Federal. A proposta vai atender os estados do Pará e Piauí. Nós voltamos em instantes. A proposta de instalação de um Tribunal Regional Federal no Maranhão pode agilizar processos relativos à Justiça Federal no Estado. Mas o assunto está gerando polêmica entre as classes política e jurídica no Maranhão. A proposta para a instalação de um Tribunal Regional Federal no Maranhão foi considerada favorável pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados após a aprovação da PEC 544/2002, que cria 4 novos tribunais federais com sede no Paraná, Minas Gerais, Bahia e Amazonas. De acordo com o juiz e delegado da Associação de Juízes Federais, José Magno Linhares, a instalação de um Tribunal Federal no Maranhão vai acelerar os processos que normalmente ficam parados em Brasília, aguardando julgamento. A existência de um tribunal, ele facilita o julgamento, a decisão final. Quem ganha é o jurisdicionado, porque diminui e encurta o tempo de duração do processo. E existindo um tribunal, seja no Maranhão, seja no Pará, a população de cada estado acaba se beneficiando. Atualmente, o Maranhão conta com 26 juízes federais que julgam, cada um, em média, 80 processos por mês. Mesmo assim, o número de juízes e servidores está defasado. Mas a criação dos novos tribunais gerou polêmica no STF. O ministro Joaquim Barbosa chamou a medida de sorrateira, pois os políticos não procuraram o judiciário para discutir o assunto.
A proposta para a criação de um tribunal federal no Maranhão tem o apoio do governo do estado. Mas, segundo informações, líderes do partido da governadora, o PMDB, se mobilizou contra a criação dos novos tribunais. O juiz federal José Magno Linhares disse que propostas que tragam benefícios para a sociedade precisam do apoio de todos. E agora, com essa grande polêmica, vamos esperar que o tema volte à mesa com serenidade, com respeito mútuo, com tranquilidade, para que se chegue a um consenso. E agora vamos falar da chuva que caiu na tarde de hoje, que trouxe vários problemas para a população. Os guarda-chuvas deram um colorido às ruas de São Luís com a chuva que caiu na tarde desta terça-feira. A chuva teve duração de cerca de 1h30, tempo suficiente para aliviar a sensação de calor. Veio numa boa hora, né? A gente estava precisando para amenizar mais a temperatura, o calor. Além de baixar a temperatura na cidade, a chuva trouxe problemas já conhecidos pelo ludovicense. Na região do Mercado Central, em alguns pontos, a água da chuva passou dos 20 centímetros. Este veículo teve dificuldade para passar por essa rua. Quem trabalha no Mercado Central diz que quando chove mais forte, alguns estabelecimentos são invadidos pela água. Quase todos reclamam dos prejuízos. A área inunda, o acesso às pessoas não acontece, aparecem ratos na redondeza, os sacos de lixo descendo e o rio, né? O que causa transtorno para todos nós da vizinhança. Nas avenidas de São Luís, os alagamentos em alguns pontos deixaram o trânsito mais lento. Na Avenida Vitorino Freire, na Areinha, os motoristas tiveram que enfrentar as poças d'água em vários pontos da avenida. Quem depende do bom tempo para trabalhar, a tarde foi de prejuízos. Seu Ribamar Miranda, que é mototaxista, reclama que é difícil trabalhar na atividade assim que começa a chover. Porque o cliente não anda com chuva, né? Não anda com chuva. É muito ruim, demais. E hoje é o Dia Mundial da Voz. Na tarde desta terça-feira, fonoaudiólogos estiveram em um shopping da capital orientando as pessoas como cuidar melhor da sua voz. A ação dos fonoaudiólogos em comemoração ao Dia Mundial da Voz foi simultânea em várias capitais brasileiras. Em São Luís, o grupo Fonarte foi a um shopping da cidade oferecer orientações para as pessoas e explicar a importância dos cuidados com as cordas vocais. Hoje é o 14º ano da campanha da voz, né? O Brasil que iniciou, mas já é uma campanha mundial. Em todo o Brasil está acontecendo, em todo mundo está acontecendo campanha dessa maneira, né? De orientar. A gente está fazendo uma campanha de prevenção, conscientização da importância da prevenção. Dona Amélia é aposentada e aproveitou para fazer uma consulta rápida. Gostou da surpresa, mas... Você acha complicado seguir essa orientação? Um pouco, porque eu gosto do meu café. É, Dona Amélia, mas não é só isso. Ter uma alimentação saudável, dormir 8 horas por dia, repousar a voz e fazer exercícios específicos são dicas importantes para ter uma voz saudável. E para os profissionais da voz, atenção para as dicas. Um dos exercícios que o fono ensina é a questão de trabalhar a musculatura labial, que é o brrr, e a questão da língua, que é o trrr. Na questão da música, nós já usamos a vogal A por tempo prolongado, como A, e usamos o lá, 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 que é o linguodental. Lá, 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 lá. É assim estaremos aquecendo e a produção vocal sai com mais facilidade, sem forçar a voz. As dicas valem muito a pena. Confira agora o que acontece amanhã. A governadora do estado recebe amanhã às 3 da tarde no Palácio dos Leões a diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. A reunião vai tratar sobre a 11ª rodada de licitações do órgão. E a Promotoria de Justiça da Defesa da Educação vai se reunir novamente com a Secretaria de Educação do Estado para discutir sobre a falta de professores nas escolas estaduais. Nossa edição de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar às 11h30 da noite no Dia News. Fica agora com as notícias do esporte com Ana Tereza. Até lá!